Olá, pessoal. Um prazer tê-los novamente aqui conosco em mais um episódio Life in Tech, onde propósito é a base de tudo para a nossa vida fazer sentido. Muito obrigado tê-los conosco mais uma vez. E aproveitando, para quem tem assistido e curtido o nosso conteúdo, não esqueça de dar aquele like e lembre-se, pode compartilhar sem moderação, ok? Carlos, mais um episódio para o nosso canal. Mais um, Yancy, né? O prazer estar aqui contigo mais uma vez, nesse episódio que é nós dois, né? Então vai ser um episódio, uma troca direta, vamos dizer assim. Então tô feliz de estar começando mais esse episódio contigo. Não, perfeito. Hoje nós vamos abordar dois temas muito relevantes, eu acho que na vida cotidiana, né? Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e inteligência artificial. Duas palavras que têm em comum a palavra inteligência, né? Com aplicações, abordagens, impactos muito distintos entre si, ok? Então, Carlos, se me permite, lembrando a todos, né, nós vamos nesse episódio compartilhar experiências de vida comportamental que nós temos como pessoa, como ser humano, como cidadão dentro desta sociedade em que vivemos. Então, não somos especialistas, tá? Mas é esse o objetivo, compartilhar com vocês como pessoas normais, né? Como vocês sobrevive, administra, gerencia esse tipo de tema que hoje eu tenho percebido cada vez mais está sendo compartilhado em rodas de conversa na qual eu participo. Para mim também é a mesma coisa, né? Então a gente estava nessa busca por um tema que seria interessante e que seria agregador, né? E chegamos nesse ponto, né? Cara, vamos falar de inteligência emocional, né? Mesmo que não somos especialistas, igual você falou, mas a gente gosta do assunto, duas pessoas abertas, né? Esse autocuidado, autoajuda. Então temos uma bagagem maior de experiência, né? Então, o conceito a gente lê muito, escuta muito, mas a experiência eu acho que ela reforça muito, né, Yancy? Inclusive, você falou de conceito ou conteúdo, já fazendo aqui um spoiler, esse é um dos impactos que a inteligência artificial dentro do mundo digital tem trazido para o aprendizado das pessoas. Por quê? Rapidamente, eu busco num chat GPT, num Copilot, o que é o conceito de cada coisa. E é o que eu vou fazer agora. Eu não me sinto seguro de criar nenhum conceito. Mas eu vou compartilhar e a gente começa em cima disso. Então vamos lá. O que é inteligência emocional? Bom, eu tenho um livro que eu li e, enfim, gosto, e deve ter inúmeros livros, porque esse é um assunto muito pertinente, mas eu não sou um exímio leitor, tá? Mas esse livro eu comecei e aí não consegui parar, fui até o final, do Daniel Goleman, no qual eu acabei pautando algumas opiniões minhas sobre esse tema de inteligência emocional. Você trouxe essa visão aí do Daniel Goleman. Para quem não conhece, ele é o pai, tá? Ele é o cara que estruturou essa forma que a gente vê hoje, a inteligência emocional. Então, se você tem alguma vontade de saber um pouquinho mais, seria legal. A gente vai falar um pouquinho do livro aqui, mas seria legal também dar uma lida no livro, né? Não só no formato papel, como para quem não é exímio leitor como eu, no modo audiobook, onde você pode, vamos chamar assim, ler
através do áudio, né? Quando está dirigindo, enfim, isso vale para tudo. Muitos livros hoje em dia têm a versão em áudio, onde basicamente uma pessoa lê, então não tem nenhum tipo de comentário, crítica, não é análise. É uma pessoa que faz a leitura e transforma aquela escrita em áudio para você consumir em outro formato, né? Mas vamos lá. O que é inteligência emocional? Segundo o Goleman, define inteligência emocional como a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros, né? Ele argumenta que a inteligência emocional é tão importante quanto o QI, que é o quociente de inteligência, e muitas vezes mais decisiva no sucesso pessoal e profissional. Tá? Então, isso é o conceito, segundo ele, mas, enfim, como pai desse tema, tem propriedade para falar sobre isso, de inteligência emocional. E de cara, eu já vou fazer um comparativo com a definição do que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas incluem reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, linguagem humana, tomada de decisões e aprendizado de máquina. O sistema de inteligência artificial pode ser programado de forma explícita ou pode usar técnicas como redes neurais artificiais e aprendizado profundo, que permite aprender padrões complexos diretamente a partir de dados. Então, eu acho que aqui a gente já começa, por isso o nome artificial. Porque por trás de tudo isso tem um algoritmo, tem uma linguagem de programação que vai, vamos dizer, entre aspas, ensinar, né, ou fazer a máquina aprender sobre alguma coisa, né, enquanto a inteligência emocional são habilidades. Habilidades de se conhecer, conhecer o próximo. E aí eu vou provocar da seguinte maneira. Segundo o Goleman, a inteligência emocional é pautada em 5 pilares que ele coloca. E eu concordo, para mim faz todo sentido. Inteligência emocional, autoconhecimento, autorregulação, motivação, empatia e habilidade social. Cara, e aí eu vou começar a perguntar para você. Vamos falar do primeiro pilar de autoconhecimento. Você se autoconhece? Não. 100% não. Mas antes eu queria só fechar aquela parte de conceito. Você lendo aí as definições, eu pude pensar em alguma coisa. A inteligência emocional, ela é no momento. É a emoção presente no momento. A inteligência artificial, ela é do passado, porque o machine learning, ele olha para trás, vê tudo que aprendeu, tudo que aconteceu para tomar decisão para frente, né? Então já veio um primeiro insight aqui na minha cabeça, que, cara, esses dois junto, entrelaçado, é um poder muito grande, que você vai poder olhar para trás e executar no presente, né? É isso que faz. Então, aquele cara que souber, igual a gente já falou no primeiro episódio, utilizar a inteligência artificial, entender suas emoções, né, ser inteligente com isso tudo, cara, vai sair na frente. Não, perfeito. Até porque a inteligência artificial, e eu acredito nisso, ela usa esses 5 pilares para compor esse algoritmo. Com certeza. Então, vou voltar. Autoconhecimento. Você disse que não se autoconhece 100%. Eu sou suspeito. Eu acho que ninguém se conhece 100%. Uma vez que a gente, de cara, subutiliza a nossa capacidade cerebral. É comprovado que a gente usa alguns
10% da nossa capacidade cerebral. Então, quer dizer, tem um potencial enorme para desenvolver coisas novas que nem você sabe do que você é capaz. Exatamente. E sem falar que a gente muda o tempo inteiro. A gente muda porque os estímulos mudam, o contexto no qual a gente se encontra muda. Exatamente. E aí é muito importante se autoconhecer. Eu vou te falar, o que é se autoconhecer? É tentar interpretar o seu sentimento, né? As suas reações, a sua forma de pensar. E parece que tudo isso... Porque o corpo humano ele é complexo e ele beira a perfeição, né? Uhum. É um milagre divino, na minha opinião, a máquina humana. E então, o que acontece? A gente é pautado o tempo inteiro por reações, por sentimentos. Sim. Né? A gente vive de sentimentos. Sim. Nesse momento, você está sentindo alguma coisa. Felicidade. Felicidade? Felicidade. Eu confesso que nesse momento eu estou sentindo um pouco de felicidade, mas também um pouco de ansiedade. Esse tema me deixa muito ansioso para falar, porque mexe comigo, entendeu? Sim, sim. A gente vai falar, a gente vai dividir com vocês um pouquinho da nossa reação, do nosso sentimento. E aí vem o segundo pilar, que é a autorregulação. Então vamos lá, durante um dia você pode sentir, lembrando, você está exposto ao trânsito, é uma buzinada, é uma moto, é um carro que te fecha, é um cliente que não está num bom dia e já te recebe de uma forma mais hostil, mais seca. É seu colega de trabalho, é o seu cônjuge, seu filho, seu amigo, seu vizinho, que você foi lá pôr o lixo para fora e você dá um bom dia sorridente, ele, cara, bom dia só se for para você. Enfim, onde eu vou... Diga lá. Você falou disso, eu lembrei, né, de uma passagem aqui que o Dale Carnegie fala, ele fala: quando lidamos com pessoas, lembrando-nos de que não estamos lidando com criatura lógica, estamos lidando com criatura de emoção. De emoção. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de desenvolver habilidades, né, terapia, enfim, lembrando, como experiência que temos de vida, não vamos falar do lado do terapeuta, vamos falar do lado do paciente, né? Que usa muitas vezes isso como recursos de recuperação, de fortalecimento, enfim. E aí, Carlos, então dentro do autoconhecimento, eu vou falar aqui alguns, se eu esquecer, você me completa. Raiva, inveja, angústia, mágoa, alegria, felicidade, esperança. São sentimentos que brotam o tempo inteiro. Sim. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, até conversando com você, que é um cara que é bastante expansivo do ponto de vista de positividade. E eu chego... Como é que tá, Jansen? Pô, cara, hoje eu não tô muito animado. Poxa, por que não, cara? Vamos lá, só temos a agradecer isso e aquilo, vamos pra cima, pá. Pronto, já gerou reverteu aquele sentimento, às vezes de desmotivação, para um sentimento de emoção, de positividade, de esperança, de que aquele dia vai mudar e tudo mais. Então, são sentimentos. E aí eu vou para o segundo pilar. Autorregulação. Regular, se autorregular. E você só consegue se autorregular quando você consegue identificar a intensidade daquele sentimento que está sendo despertado em você. Concorda comigo? Com certeza, com certeza. E eu tenho um exemplo na prática. Essa semana mesmo, eu comecei segunda-feira, eu tava... Não sei, cara, tava tudo bem, mas eu tava meio... Sabe, na maré ali, na marola do mar e tal. Cara, o que eu fiz? Falei, não,
conhecendo um pouquinho da autorregulação, eu falei, tá errado. Até te comentei que voltei pra academia, voltei a fazer as coisas. Levantei da cama, falei, vou pra academia. Fui pra academia, coloquei um áudio, o cara falando que depende só de você pra conseguir suas coisas e tudo mais, e vai pra cima, faz acontecer. Pronto, me autorregulei. Foi o suficiente pra mim até hoje tá com a energia, né, boa de positividade. Porque você identificou esse sentimento numa intensidade mínima, logo no início. Eu tento fazer isso, tá? Não, você tenta e isso é uma habilidade. Tá? Diga-se de passagem, segundo o Goleman, inteligência emocional é algo que você pode se desenvolver. Pode ser desenvolvido ao longo da vida. Diferente, e não sou eu que estou falando, lembrando sempre, diferente de uma inteligência cognitiva, que está muito... Ela é estática, ela está muito relacionada ao QI, a uma carga genética. Essa é difícil você se desenvolver. Mas a inteligência emocional são habilidades dos 5 pilares que você pode se desenvolver. E aí eu escutei outro dia, conversando com um profissional da área, e esse profissional falou assim, quando eu atendo crianças, né, é um terapeuta, quando eu atendo crianças, eu crio a analogia da intensidade das sensações, dos sentimentos, das emoções, com um vulcão. Um vulcão, quando ele entra em erupção, em ativação, é tarde demais, não tem o que fazer. Aí é esperar ver o impacto que você vai sofrer com aquela erupção. Que no nosso contexto é uma palavra ofensiva que saiu da sua boca e magoou, porque palavras são como flechas. Uma vez que você que você atira, em algum lugar ela vai pegar, né? Ela não volta. Flecha, tiro, palavras, elas não voltam. Saiu, ela só vai para frente até atingir alguma coisa. Então, aí é tarde demais. Então, quando você identifica através do autoconhecimento, e são exercícios que você faz nesse momento, como eu falei para você, eu tô um pouco ansioso e tô feliz de estar aqui falando sobre isso, gravando esse episódio com você. Quando você identifica essa intensidade, você começa a direcionar, né? Então você fez isso. Eu constantemente também vou entrar numa reunião de trabalho, vou ter uma conversa às vezes com a esposa, com o filho. Eu tento identificar como eu estou naquele momento para eu regular e eu não compensar um outro tema com algo que está desregulado dentro de mim. Cara, consigo sempre fazer isso? Não, você acabou de falar. O corpo humano é feito de algo irracional. Sim. No seu íntimo, nós somos irracionais, né? E até falamos sobre isso esses dias, né? Um ato irracional, muitas vezes, ele acontece porque ele sofre cargas de criação, de experiência de vida, de conexões emocionais que você fez com aquilo que te fez tomar uma decisão que não foi a melhor. Exato. Né? Até aquele livro que eu te comentei que eu tô lendo sobre dopamina, né? Que ele fala isso. E, cara, é tão lógico. Depois que você lê, é tão lógico, mas eu nunca tinha parado pra pensar. Um ato racional, ele pode mudar. E facilmente você trazendo um conteúdo, trazendo evidências, você pode fazer a pessoa mudar. Agora, o irracional, ele é muito difícil, porque tem toda uma carga por trás, né? Alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que te marcou, ou alguma lembrança com um ente querido que já não tá mais aqui. Então, isso me ajudou. Eu li essa semana e isso já me ajudou em alguns pontos. Cara, isso é racional ou irracional para essa pessoa? Se eu vejo que é racional, ainda eu tento debater.
Se eu vejo que é irracional, eu falo, cara, deixa isso quieto. Respeita. Não, respeito aqui, né? E não vou fazer nada sobre isso. E segue em frente. E segue em frente. Né? E quando você tem noção desse tipo de comportamento humano, levando detalhe, eu tô falando aqui com o lado do bem, tá? Quando, por exemplo, um corretor de imóvel vai mostrar casas ou apartamentos e você, como você falou, esse aqui é melhor por isso, esse aqui é melhor por isso, e o cara fala, não, mas eu não quero nem o primeiro nem o segundo, eu quero o terceiro. O cara, olha, o terceiro, ele não tem mais chance de valorização, vários pontos ali que não são tão positivos. O cara fala, cara, mas eu cresci nesse bairro. Não tem o que falar. O cara tem memórias, ele tem o sentimento que vem nele ali, que faz com que ele tome aquela decisão de comprar o terceiro imóvel. Não tem argumento que sobrepõe aquilo lá, né? Sim, sim. É muito legal. Bom, então, buscar se autoconhecer, buscar se autorregular. Cara, isso é igual exercício físico. Se autorregular é igual exercício físico no sentido de que você tem que fazer constantemente, diariamente. E eu, particularmente, fico me lembrando o tempo inteiro disso. Porque a gente tende a ir para o caminho emocional, muitas vezes irracional, e você tem ali o pessoalzinho do bem, os anjinhos tocando corneta do bem, e tem os do mal. E o ser humano, ele tem uma tendência, e nós vamos falar disso mais para frente, isso já é uma influência até do digital, tá? Por excesso de coisas boas, muitas vezes, gera infelicidade, gera até depressão. A gente vai falar depois. E aí tem um terceiro pilar, né? Vamos falar do terceiro pilar, que é a motivação. Cara, você sabe que nessa de gravar o episódio, e eu não sou profissional da área, eu só sou um usuário de todo desse sentimento do corpo humano e tudo mais, motivação é algo que você faz sem ter uma relação de ganho real. Você faz pelo prazer. O prazer sobrepõe qualquer relação financeira ou qualquer outro tipo de ganho. Então, quando você está motivado a fazer alguma coisa, tenha certeza que tem outros objetivos por trás daquela conquista ou daquela tarefa em ser bem executada, que não é só o resultado efetivo da tarefa. Isso é motivação. E você é um cara que trabalha muito bem esse lado motivacional, né? Cara, eu tento trabalhar bastante, Bom, no primeiro episódio a gente já falou um pouquinho da história de vida, né? Como que foi. E a minha história de vida foi sempre em cima de motivação, né? Eu falava, cara, eu tenho que me automotivar todo dia, né? Levantei. Cara, tô respirando, graças a Deus, vambora, vamos fazer alguma coisa. Pô, hoje o dia vai ser maravilhoso. Cara, tem hora que eu fico lendo esses livros americanos, que o pessoal não gosta muito de autoajuda, e o cara fala, cara, vai na frente do vidro, do espelho e fala, cara, hoje vai ser um dia bom, você vai arrebentar hoje, vai dar tudo certo, cara. É isso, não tem plano B, é plano A e vai dar certo. E às vezes eu faço isso e não é que dá certo, cara. Eu recebo uma resposta que, cara, tinha um tempão que eu tava esperando, alguma coisa acontece. Assim, uma coisa que eu não esperava, cara. Eu não sei se é assim com você também, mas é a mesma coisa comigo com... Vamos supor, eu tô precisando de um dinheiro. Cara, pô, como é que eu vou fazer? Começa a preocupação, né, e tudo mais. Aí, quando eu conduzo pra esse lado da motivação e tal, gratidão, lembrar das coisas boas... Alguém que me devia um dinheiro que eu nem lembrava mais me paga. Acontece uma bonificação. Cara, alguma coisa acontece. Não, então, isso é bacana você falar. Você vai na frente do espelho e fala, eu, particularmente, entro no carro, fecho todos os vidros, ligo uma playlist que me toca e, cara, ou eu canto, ou eu falo sozinho.
até porque cantar fora daquele ambiente que só eu escuto eu iria incomodar. Com certeza eu não tenho uma habilidade de cantor, mas é um momento que realmente eu chego no meu ponto máximo de concentração de mim mesmo. É onde eu consigo entender o que eu estou sentindo, é dentro do carro, fechado comigo mesmo. Acho que é porque eu fico à vontade, que ali você não vai, ninguém vai te julgar, ou enfim. Isso funciona para mim. Talvez para muitos seja, enfim, eu tenho uma tia já falecida, todos os dias ela acordava, acho que era umas 4 da manhã, e ela rezava o terço. O terço ele é demorado, né, para rezar. E ela acabava ali umas 5 e pouquinho, que é a hora que ela realmente saía para começar a atividade matinal. E então isso para ela talvez fosse o momento dela se autorregular, dela se motivar, né? Porque, bom, a fé, não vou discutir aqui quem tem fé, quem não tem fé, e não vou discutir o conceito de fé com você, mas o que nós estamos falando aqui é de ferramentas, de maneiras, né, de se motivar. Então eu acho que fé, esperança, falar na frente do espelho, cantar ou falar dentro de um carro. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de gritar, cara, né, cada um tem que achar o seu, né, jeito ali de... E com certeza um terapeuta, um psicólogo, um profissional da área, como eu já fiz terapia, me ajudou. Me ajudou a encontrar a minha maneira de se autorregular. Cara, eu já tive meus momentos de descompensação, né? Onde quem mais é impactado, primeiro, é quem mais está próximo de você. Sim. Quem está mais próximo de você, muitas vezes, quem mais te quer bem, te ama, né? Que é o familiar próximo. Sua mãe, seu pai, seu irmão, quando é casado, sua esposa, enfim, filhos, e que não merecem sofrer esse impacto de algo que está desregulado dentro de você. Então, você se motivar é algo muito importante. Quando eu fiz terapia, eu fui orientado a buscar um hobby. Que eu fosse desfocar daquilo que me dava gatilho, aquilo que me consumia, que me desregulava. E foi aí, isso faz um bom tempo atrás, cara, comprei uma tralha de pesca, comecei a pescar. Fui em vários pesque pague da região que eu moro aqui na região metropolitana de Campinas. Depois retomei meu jogo de tênis, fazendo aula, tudo isso, eu vou falar depois no quinto pilar, ajuda até na desenvolver habilidades sociais, né? Mas voltando, então eu estava muito motivado, porque eu ia pescar. Cara, então isso me motivava. E jogar tênis, a mesma coisa. E essa motivação, que não tem nada a ver com resultado financeiro ou com esse tipo de coisa, é algo que sobrepõe isso, cara, vem lá de dentro. É bem diferente. E quem ainda não tá usando essa ferramenta, né, a gente sugere a usar, né? Usar. Que é muito poderosa, né? Você, pra continuar, porque igual você falou, não tô falando se o dia tá bom, tá mal, não, você tem que se motivar, independente se você tem dinheiro, se não tem, se tá amando, se não tá, né? Enfim, pegando até um gancho, você falou de fazer terapia, eu fiz terapia também, né? Por muitos anos. E pelo contrário, que as pessoas acham que terapia é coisa pra doido, eu não sou doido, eu não preciso de terapia, não é isso. A terapia, ela vem pra te... Ela é fruto do autoconhecimento, inclusive. Exato. Ela vem para te orientar, para você se conhecer, para se regulamentar. E depois também, né, motivar e, enfim, seguir o processo, né? E aí, até lendo um pouquinho sobre o tema para falar aqui, as escolas estão trabalhando muito agora essa inteligência emocional, né? Por quê? Porque no passado não tinha. Eu mesmo nem sei, isso é coisa recente agora, né?
Que agora que a gente começou a ver, tudo com esse advento aí da rede social e tudo mais, que começou muita informação, muita coisa, muita emoção, sempre o outro é melhor, sempre o outro tem mais. A dependência pela autoafirmação do like, do digital, né? Se alguém vem e dá um dislike lá, o cara já fica, pô, mas por que não gostou de mim? Cara, desde que o mundo é mundo, tem pessoas que gostam de você e pessoas que não gostam. Ponto. Você tem que saber o que você vai seguir, né? Você tem um propósito. O que vão achar, porque falar todo mundo vai falar. No interior lá a gente brinca, né? Falar de você vai falar. Então, como é que é a frase? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Já usei muito essa frase, viu? Já usei muito essa frase. E, bom, enfim, cara. E aí, vamos indo pro quarto pilar, que é a empatia. Bom, e aí buscando aqui o reforço dentro do livro, né, de inteligência emocional, a empatia é a habilidade de você se conhecer e ouvir o próximo, se entender e entender o próximo, mas entender num nível de se colocar no lugar dele. Quando você se coloca no lugar do próximo, cara, inevitavelmente, você cria uma conexão. Ele sente segurança. E isso traz enormes ganhos, tanto para a vida pessoal, quanto no contexto profissional. Tá? Então aqui, um trecho bem relevante do livro, quando ele fala de empatia, ele fala que a empatia não é apenas perceber as emoções dos outros, mas também compreendê-las em um nível mais profundo. Ela permite que uma pessoa se conecte com os outros de maneira mais genuína e construa confiança. Cara, isso é extremamente saudável para a relação humana. Mas não é natural, tá? Você pode desenvolver essa habilidade. Porque aquele ditado que a gente tem 2 ouvidos e uma boca é pra gente ouvir mais o outro do que falar. Então, saber ouvir é algo importante. A gente encontra muita gente aí no mercado de trabalho mesmo que acaba nem deixa você falar ou concluir um pensamento, ou o cara já vem com uma ideia, com uma proposta e deixa de ouvir opiniões que poderiam ser muito relevantes ou enriquecedoras para aquele propósito, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, não vou lembrar quem é o autor agora, mas que fala o seguinte: você escuta para responder ou para entender? Cara, eu vou falar então de novo, né, como experiência. Hoje em dia, eu escuto para entender. Mas eu vou ser sincero, durante muito tempo na minha vida, eu escutava para responder. Cara, e às vezes a sua resposta não é o que a pessoa está precisando. Ela não está pedindo sua opinião muitas vezes. Ela quer a sua compreensão. Sim. Só que eu tenho 50 anos. E que ótimo, você tem 33 e já tem todo esse conceito, né? Eu não tinha. Então, a terapia me ajudou nesse sentido. Eu também fui muito tempo assim, né? Queria só responder. E às vezes a pessoa não quer a sua resposta, não. Exato. Ela, tá bom que você pensa, não importa. Ela só quer que você entenda ela. Fique calado, escuta. A gente fala da escuta empática, né? Que os escritores colocam assim. Então, muitas das vezes a pessoa quer desabafar, cara. Quer ir contigo no café. E hoje, com o digital, home office, muitas das vezes não tem isso. Você tá no ambiente na sua casa, né? Eu moro sozinho. Eu brinco que eu moro sozinho. Às vezes eu penso em fugir de casa. Caramba, não pode ser. Por quê? Cara, é igual você falou, anjinho mal, anjinho bom, o tempo inteiro falando na cabeça, um monte de coisa acontecendo. Aí você imagina alguma coisa ali, outra coisa aqui. A pessoa fala A,
você já imagina que a pessoa tá falando mal. Pô, não é assim as coisas, né? Então, essa questão de você escutar verdadeiramente a outra pessoa, né? E ficar calado. Eu te sugiro fazer um teste. Quando alguém for... E você sentir que ela tá querendo só desabafar, ela falar, você continua... A hora que ela parar de falar, você continua olhando no olho dela. E não fala mais nada. Eu te garanto que ela vai olhar pra você e vai falar assim: é muito bom falar contigo. Sem você ter dito nada. Entendeu? É isso. Então, assim, são técnicas. Isso são técnicas, viu? Sim. Porque... E não tem problema nenhum. E isso não quer dizer que é forçado ou que é mecânico, mas como ele fala, né, aqui nos 5 pilares, são habilidades. Você não nasce com essas habilidades, você desenvolve. Sim. E como nós somos da área de tecnologia e lidamos com máquina, com licença de software, com hardware, onde você muitas vezes, nesse momento, não tem que praticar isso, você buscar um profissional, um material. Hoje em dia, tem muitos podcasts, canais, né? Isso é o lado legal do digital, que democratiza o conteúdo. Do jeito que nós estamos aqui trocando essas experiências com vocês, tem outros canais de profissionais qualificados, né? Que dividem com vocês, de certa forma, técnicas e terapias de como conduzir e desenvolver essas habilidades para o seu bem, para a sua vida, de maneira gratuita. Isso é muito legal. Eu entro no carro, eu consumo muito podcast, né? E outro dia mesmo eu estava ouvindo um canal que chama Psíquica pra Vida. São episódios curtos onde essa terapeuta aborda esse tipo de tema de autoconhecimento, regulação, motivação. Bom, e aí tem o 5º pilar. Então, vamos lá. Nos autoconhecermos, nos autorregularmos, nos motivarmos. Isso vale ao próximo também. Gerarmos empatia e desenvolvermos habilidades sociais. Cara, habilidade social é um tema que vai dar o que falar aqui. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, o nosso relacionamento não é presencial, é através do digital. Mas antes eu queria equalizar aqui o conceito desse pilar. Bom, segundo o Goleman, ele enfatiza que as habilidades sociais envolvem a capacidade de gerenciar relacionamentos de forma eficaz. Isso inclui comunicação clara, resolução de conflitos e a habilidade de influenciar os outros positivamente. Então, ele fala que isso é habilidade social. Só que hoje, o que você mais escuta falar associado à palavra social? Redes sociais. Rede social ou redes sociais. E o que a gente pode fazer na rede social? Desenvolver relacionamento. Então hoje, e aí é uma questão de adaptação. Não dá para brigar contra. O que a gente tem é que buscar o equilíbrio. Eu não abro mão de um relacionamento presencial também. Tá? Minha vida social hoje tem muito do presencial. Num balcão da padaria. Eu adoro. Inclusive, hoje o meu melhor amigo, eu diria que um meu irmão não de sangue, surgiu de uma amizade dentro da padaria. Entendeu? De todo dia estar ali tomando meu pingado e pão na chapa. E aí começou uma conversa e gerou empatia, né? E através disso, a motivação de continuar evoluindo uma amizade que saiu da padaria, virou uma amizade para a vida, né? E hoje é um irmão. Então, eu não abro mão disso. Mas o meu filho, de 11 anos, a minha filha, de 26 anos,
ainda tem um pouco do presencial. Mas o meu filho de 11 anos, se eu não dou aquela empurrada, chamo um amigo em casa, te levo na casa do amigo, cara, ele desenvolve habilidade social de maneira digital e remota. Como que você desenvolve sua habilidade social hoje em dia? Morando sozinho. Então. Eu até acho que eu sou um pouco viciado nessa questão de celular, rede social, WhatsApp, enfim. Porque quase todos os meus relacionamentos, em todos os níveis, são remotos. Os grupos que você se relaciona. Grupo, família, namorada, colegas de trabalho, clientes, é tudo pelo celular. Então eu tô até me questionando algumas coisas, porque às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Deixa eu ver quem falou comigo. E agora o que eu tô fazendo? Falei, não, cara, primeira coisa que eu tenho que fazer é meditar, agradecer, alguma coisa. E é difícil, cara. É difícil você segurar essa onda, tipo assim, cara, você fica louco pra olhar o celular, porque como eu moro sozinho, tudo sai pelo celular, né? Por mais que eu acho que eu sou old school, que eu gosto do presencial. Então, tudo que eu posso viver, eu vivo de forma profunda. Por quê? Porque são poucos os momentos, né, que eu tô com os amigos, que eu tô no cliente, que eu tô namorando, que eu tô fazendo qualquer tipo de coisa. Então, tô até pensando, né, aqui, até abrindo um pouco da vida pessoal, pensando em ir pra academia, porque eu faço academia no prédio, eu chego na academia, eu tô sozinho também. Aí eu boto um audiobook, boto alguma coisa lá pra me escutar, mas, cara, assim, realmente desafiador, né? E assim, de novo, volta naquela questão que se você não tiver muito bem consigo mesmo, você cai numa depressão. Não, então eu vou pegar um gancho nisso que você falou. Vamos chamar você chamou de depressão, mas eu vou pôr uma pimentinha aí em cima dessa palavra depressão. É o que vem se falando muito, que é chamado de burnout. Cara, o burnout, ele é uma sobrecarga, e é uma sobrecarga mental, tá? Que, inclusive, resulta em depressão. E aí, vou conectar aqui com a parte tech da nossa conversa, que é onde surge... Bom, você falou que já tem aí um nível de utilização bastante do digital, das redes sociais, então sua habilidade social muito pautada também no digital. Cara, tudo bem, é normal, tá? E cada vez mais normal. Mas, voltando pro burnout, tudo isso vai se somando. Trabalho, velocidade de tempo de resposta que as coisas exigem. O digital, você quando fala com um grupo, está falando ali com centenas de pessoas. Então você também tratar todas aquelas respostas e responder a todo mundo, mais o trabalho, mais a sua vida e os desafios, enfim. Tem se falado muito no burnout. E aí eu busquei um pouquinho... na internet sobre isso. Então o burnout é um acúmulo de processamento no seu cérebro que leva a danos mentais, emocionais, físicos, chegando até a depressão. E já falamos em vários episódios, eu sou da década de 70, que nasci no analógico, né? E no meio dessa minha vida profissional, a chegada do surgimento do www, década de 90, onde a rede de computadores se conectou e o mundo ficou conectado, e aí começaram a chegar as aplicações, que são as redes sociais, e no mercado de trabalho também, CRM, são relatórios, sendo medido o tempo inteiro. Eu vivenciei colegas que estavam trabalhando há 20 anos naquela empresa
Principalmente no segmento nosso. Bom, nosso segmento de telecom, as pessoas vinham do segmento ali, um telecom mais analógico, e muitos eram estatais. Quando chegou a empresa privada dentro desse mercado, cara, foi um impacto muito grande. Porque o cara começou a ter que usar ferramentas digitais, ele começou a ser cobrado por métricas que não era cobrado daquela forma, e ele não estava preparado para isso. E aí eu busquei outro dia um caso real sobre isso, e aí a rede social me trouxe. E eu vou falar para você, eu perguntei para a inteligência artificial generativa. Para quem não sabe, inteligência artificial generativa, a IA generativa, é quando você pergunta alguma coisa e ela gera para você algum conteúdo, tá? Ela não vai tomar decisões, ela vai gerar conteúdo em função da sua pergunta. E ela trouxe exatamente o exemplo, tá? Vocês podem colocar aí no chat GPT, me traga casos reais de burnout e qual foi o tratamento. Bom, ele traz um caso de um profissional da área de telecom com 50 anos de idade que trabalhava há 28 anos numa empresa de telefonia e essa empresa mudou o DNA, trouxe uma carga de cobrança muito forte na qual ele não estava preparado e ele começou a perder apetite, perder a motivação, perder a vontade de viver. E chegou num grau de depressão tão grande que, para ele, o tratamento foi através de remédios antidepressivos, ansiolíticos. E sabe qual foi o final da história? Esse cara, apesar de ter melhorado, foi aposentado por invalidez. Caramba! Olha o que o digital causou na vida de alguém que não estava preparado para receber isso. Só que eu também busquei na internet, no chat GPT, sobre jovens. E ele me trouxe um caso de uma estudante de 21 anos que, sobrecarga dos estudos mais a vida, ela entrou em burnout também, né? Que é um colapso né? da mente. Só que o tratamento para ela já foi mudança de vida, equilibrar a alimentação, atividade física e mudança no estilo de vida, né? E ela se recuperou desse sintoma. Então, queria ouvir de você. Você já passou por algum tipo de sobrecarga, tipo burnout ou não? Eu nunca tive burnout. Não, burnout não, mas talvez alguma coisa que venha antes ali, né? E tá engraçado, que teve uma reunião que eu tava todos os diretores da empresa que eu trabalhava, muitos anos atrás. E aí o que aconteceu? Eu, com a ideia de fazer o negócio acontecer de um jeito, comecei a ficar meio que sem paciência. Isso, todo mundo com câmera ligada, áudio ligado, e eu passava a mão na cara, e eu batia na mesa, olhava pro outro lado, sabe? Mostrando aquele meu desconforto pra diretoria. Só que eu já percebi, falei, cara, assim que acabou a reunião, peguei o telefone, liguei, falei, cara, me desculpa pelo jeito que eu tava na reunião, tô com um problema aqui pessoal, expliquei a situação e tudo mais, mas assim, foi um passo ali, de onde eu não consegui me autorregular, né? Eu tava muito eufórico com a situação, queria que fosse resolvido, tava com alguma coisa na vida pessoal, porque a gente não falou disso, mas, cara, a vida pessoal e a profissional, diferentemente da era da industrialização, que você batia o cartão e ia embora para sua casa e tava tudo certo, você desligava do mundo profissional e continuava só no pessoal, hoje em dia não existe mais. Principalmente para quem tá em casa. Quem trabalha de home office. Você tem horário para parar de trabalhar? Nem para parar, nem para começar, nem para almoçar, nem para jantar. Cara. Então, assim, essa falta de disciplina, ela é uma sobrecarga grande no psicológico do profissional. Exatamente. Eu mesmo, hoje, eu uso, não porque a empresa fala, mas porque eu quero. Eu uso meu número pessoal e particular e profissional no mesmo telefone. No mesmo número, para não ter duas linhas e tudo mais.
E, cara, às vezes eu tô lá falando com alguém à noite, o cliente me chama, eu respondo. Então não tem mais horário para trabalhar. Assim também quando pro bem, às vezes eu preciso fazer um deslocamento, vou lá pra minha cidade natal, fazer alguma coisa, e continuo trabalhando. As pessoas falam, você tá trabalhando? Tô. Atendo o telefone, faço reunião, faço minhas atividades diárias. Então é muita coisa. Então se você não tomar esse cuidado, hora que... E assim, eu tento fazer essa... A autorregulação, né? mas eu tento fazer essa identificação, igual você falou, no início. No início. Porque se você deixar passar do ponto, cara, vira burnout, vira outras coisas, e aí vem um burnout, depois vem uma depressão, você vai só afundando cada vez mais. Então, eu sempre tento falar, peraí, mas por que eu tô pensando desse jeito, cara? Pô, mas minha vida é tão boa. Autoconhecimento, isso é autoconhecimento. Ontem eu tava no sofá da minha casa, olhando, tem uma parte lá que é toda de vidro, e dá pra ver a avenida assim, bonita, arborizada e tal. Falei, cara, eu sou muito abençoado por ter tudo isso. E não é muita coisa, não é, nossa, mas pra mim é. E tá tudo bem, assim como pra outra pessoa, às vezes comer é bom. E assim pra outras pessoas, o bom pra ela é ir pra Miami. Mas, cara, e aí o que acontece? Ainda dentro desse assunto de tecnologia e inteligência artificial, ela vem impactando todos os segmentos, tá? E quando eu falo impacto segmento, impacta pessoas. Por quê? Ela, às vezes, eleva o nível de exigência daquele segmento, ela muda. O cara que fez aquilo por anos e anos, e agora ele está se vendo obrigado a mudar a forma de trabalhar, de pensar. E aí eu busquei alguns segmentos curiosos, né, para a gente falar sobre isso. No mercado de trabalho, olha a pressão em cima do profissional que não está preparado. Estudos apontam que a automação de tarefas repetitivas está eliminando postos de trabalho, mas também criando novas funções que exigem qualificação técnica em áreas como ciência de dados, programação e ética tecnológica. Agora, como você se vê, não tendo preparação para pegar um posto de trabalho que demanda dessa qualificação, como programação, ciência de dados, essa qualificação técnica, e você está no posto de trabalho de uma tarefa repetitiva que está sendo reduzido, eliminado. Olha a pressão emocional em cima desse profissional. Então, no segmento de trabalho, e isso foi o que causou o burnout nesse profissional que a gente comentou de 50 anos do segmento de telecom, né? No ramo da educação, professores estão tendo que mudar a forma de passar conteúdo, porque pôr na lousa uma teoria de um conceito, o jovem hoje, e eu voltar para o meu filho de 11 anos, ele pergunta, ele nem escreve, ele pergunta para o ChatGPT e aquele conceito teórico vem e ele lê. Então, o professor vai ter que mudar, vai ter que desenvolver a habilidade de pensar, refletir sobre aquele material e não copiar uma lousa. O copiar uma lousa, ele vai mudar. Tá? Assim, é que eu não também, de novo, lembrando, somos usuários de tudo isso, dividindo nossa experiência. Eu não sei o efeito colateral de uma criança não escrever tanto, não copiar tanto. Aí tem outras coisas que esse ramo da educação, até cognitivo, se a gente tiver um especialista para trazer aqui, vamos fazer um episódio sobre área de educação, né, e os impactos em cima da área de educação. Mas a IA, a inteligência artificial, está reformatando a forma do professor trabalhar dentro da sala de aula. Bom, aí na parte de saúde, cara, cada dia mais os laudos. Eu tive naquele evento da Anshan, a Câmara Comércio Brasil-Estados Unidos, que teve aqui em Campinas no mês passado, e aí veio um Instituto do Câncer e mostrou que hoje, lá nesse Instituto Referência, o paciente sai da máquina de tomografia, a imagem já é processada e laudada.
e eles estão desenvolvendo esse modelo para a interpretação da imagem, e ele falou, cara, não dá mais para trabalhar sem um laudo feito por inteligência artificial. Bom, eu me assustei num primeiro momento, eu falei, caramba, um modelo de aprendizagem de uma máquina vai dizer se eu tenho ou não câncer, né? Ou se eu tenho ou não, e que nível, e que... Por outro lado, eu também sinto uma certa segurança de que eu não vou ser laudado, diagnosticado por um profissional, às vezes, pouco qualificado para aquilo, que está estressado, Sim. cansado, até com um eventual caminho de burnout, que comete erros médicos em função dele ser um humano. Então, concorrer com a máquina, concorrer com a inteligência artificial, para mim, é uma briga perdida. Tem que se auxiliar e tê-la como uma ferramenta, né? E eu vou voltar naquela frase. A inteligência artificial não vai tirar o seu emprego. Quem vai tirar seu emprego é quem sabe utilizá-la a seu favor. Então eu acho que essa frase cada vez mais vem sendo dita. Concordo. E chegando no final aqui, queria trazer uma frase. E depois também você vai fazer suas considerações, né? A minha é, se você não conhece ou não utiliza da inteligência emocional, conheça e utilize. Porque isso muda tudo. Muda qualquer coisa. Porque se fosse só coeficiente de inteligência, o QI, que a gente fala muito, né, como a literatura traz, os caras mais inteligentes da sua sala eram os que tinham mais sucesso. E na verdade é o inverso que acontece, né? Você olha, eu tenho vários amigos que estudou comigo e o cara é crânio, né, que a gente costuma dizer, mas não tem essa inteligência. Habilidades. Porque, como a gente bem falou aqui, inteligência emocional é formada por habilidades. E habilidades a gente desenvolve. A gente não nasce com elas. Não. Então, para vocês que tiveram paciência e interesse de compartilhar com a gente um pouco dessa discussão de inteligência emocional e alguns impactos que a inteligência artificial está trazendo para o nosso cotidiano, reflita, vá buscar autoconhecimento, se mantenha regulado, se motive, gere empatia, desenvolva habilidades sociais, na rede social, que dá para impactar muita gente, na rede presencial, pessoal também, tá? Não deixe de ter também essa habilidade. Certo? Certo. Alguma consideração? Não. Eu adorei. Eu adorei também falar disso um pouco. E também quem quiser falar mais, né? Nossos familiares, amigos, ou até quem não conhece a gente assim, acompanha só pelo canal, pode chamar a gente também, né? A gente pode mandar alguma sugestão, alguma... A gente tá sempre atento aos comentários, tá? Positivos, críticas. A gente sempre busca evoluir e é isso que a gente vem fazendo em cada episódio que a gente está aprendendo com vocês a trabalhar nesse segmento de podcast. Então, pessoal, qualquer sugestão desse tema, se vocês inclusive tiverem referências boas de pessoas que possam aprofundar em algum desses temas, coloque nos comentários. Compartilhe com a gente vai entrar em contato e vai trazer essa pessoa para compartilhar e aprofundar em temas que você tem interesse através do nosso canal, certo? Show! Super obrigado, Carlos. Tamo junto. Porra, valeu mais uma vez. Bom demais estar aqui com você. Muito bom, cara. E dividir com a nossa audiência um pouco da nossa experiência de Com vida certeza. como cidadão, como ser humano. Com certeza. Esse é o nosso lema, né? Trazer histórias, trazer novidades, trazer tendências e... Buscar propósito. Buscar propósito. Isso Exato. é o lema. Esse aí. Senão a vida não faz sentido. Não faz. Gente, um abraço e até a próxima.